Olá, mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história do livro. O mundo vivia em grandes perturbações. As criaturas andavam empenhadas em conflitos constantes, assemelhando-se aos animais ferozes quando em luta violenta. Os ensinamentos dos homens bons, prudentes e sábios eram rapidamente esquecidos, porque depois da morte deles, ninguém mais lhes lembrava a palavra orientadora e também conselheira. A ciência começava com o esforço de algumas pessoas dedicadas à inteligência. Entretanto, rapidamente desaparecia, porque lhe faltava continuidade. Era impraticável o prosseguimento das pesquisas louváveis sem a presença dos iniciadores. Por isso, o povo, como que sem luz, recaía sempre nos grandes erros, dominados pela ignorância e pela miséria. Foi então que o Senhor, compadecendo-se dos homens, lhes enviou um tesouro de inapreciável importância, com o qual se dirigissem para o verdadeiro progresso. Esse tesouro é o livro. Com ele apareceu a escola. Com a escola, a educação foi consolidada na terra. E com a educação, o povo começou a livrar-se do mal conscientemente. Muitos homens de cérebro transviado escrevem maus livros, inclinando a alma do mundo ao desespero e à ironia, ao desânimo e à crueldade. Mas as páginas dessa natureza são apressadamente esquecidas, porque o livro é realmente uma dádiva de Deus à humanidade, para que os grandes instrutores possam clarear o nosso caminho, conversando conosco acima dos séculos e das civilizações. É pelo livro que recebemos o ensinamento e a orientação, o reajuste mental e a renovação interior. Dificilmente poderíamos conquistar a felicidade sem a boa leitura. O próprio Jesus, a fim de permanecer conosco, legou-nos o Evangelho de amor, que é, sem dúvida, o livro divino, em cujas lições podemos encontrar a libertação de todo mal. Então essa é uma mensagem, é uma lição extraída do livro Pão Nosso, pelo Espírito Meimei, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E aqui, em apenas uma página, somos relembrados sobre a história do livro. Eu gostaria de comentar justamente sobre essa preciosidade, que são os ensinamentos que são colocados em páginas, e essa soma fecha com o título de livro. Qual é o ponto importante? O livro, a única coisa que nos cabe fazer para que o conhecimento se torne possível é ir até ele, abrir a sua capa e começar a fazer ali a leitura. O conhecimento vai passando a cada vez que nós nos predispomos ali a fazer a leitura. O que eu estou tentando dizer? De nada adianta nós, hoje, estamos aqui recebendo essa reflexão, vamos dizer, novamente, sobre a leitura, que sempre nos remete à instrução, que sempre nos remete à melhoria nossa se nós praticarmos aquilo que está sendo ensinado, está sendo proposto por um livro de conhecimentos elevados. Porque também na mensagem comentou-se sobre os livros que não têm o conhecimento elevado. E eles podem, em determinado momento, desvirtuar a nossa mente para caminhos que não
não nos trarão um progresso à altura e à necessidade, né, no sentido de suprir a necessidade de evolução que nós temos. Então, o que nós precisamos fazer? Colocar um crivo para que nós possamos buscar leituras que sejam edificantes. Nessa mensagem, nós somos também lembrados aqui do nosso principal livro. Nós que somos espíritas, um dos nossos principais livros é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos acesso às mensagens de Jesus, ao comportamento de Jesus, às instruções de Jesus. E ainda, mesmo sabendo que todo esse conhecimento está nas páginas do Evangelho, muitos de nós temos o Evangelho em casa, olhamos o Evangelho na nossa estante, às vezes folheamos o Evangelho num dia daqueles assim que estamos com dificuldade. É comum nós repetirmos assim: nossa, abri o Evangelho e, entre aspas, assim, caiu exatamente no ensinamento que eu precisava. Mas o Evangelho não é um livro para que possamos ler quando estivermos com problema apenas. O Evangelho é um livro para ser estudado. Ele não é um livro de leitura, ele é para ser estudado. Muitos de nós ainda vamos à nossa casa de oração, vamos até lá, compramos o Evangelho, trazemos o Evangelho para casa e se nos perguntarem, nós falamos assim: não, lá em casa eu tenho o Evangelho. E qual que é a pergunta que nós precisamos fazer? Você já abriu o Evangelho? Você já leu o Evangelho? Você já é capaz de explicar ali uma pequena passagem, o que você entendeu do Evangelho? Você já é capaz de identificar algo que você aprendeu com o Evangelho e que você já está fazendo ali a sua prática? Então nós precisamos, nessa pequena mensagem que tem o título de A História do Livro, nós precisamos colocar justamente o livro, vamos falar especificamente do Evangelho, no lugar em que ele realmente tem que estar. O Evangelho não tem que estar na nossa estante, o Evangelho não tem que estar na nossa mesinha de cabeceira, o Evangelho não tem que estar nas nossas prateleiras, dentro do nosso guarda-roupa. O Evangelho, ele tem que estar conosco no sentido de: vamos estudar o Evangelho? O melhor Evangelho é aquele que está cheio de orelha, que está folheado, porque ele está sendo utilizado. Alguém está se instruindo com ele. Qual é o pior Evangelho? É aquele que fica na estante, no formato dele certinho, porque ninguém lê. A lição que tem no Evangelho, melhorando, as lições que tem ali, que estão disponíveis no Evangelho, só farão sentido na nossa vida se nós nos predispusermos a abrir o Evangelho, ler o Evangelho, internalizar as mensagens e as lições e, no primeiro momento, colocarmos em prática. Não existe na doutrina espírita formatura para espírita. Então não é porque nós lemos 50 livros que nós somos melhores do que os outros. Onde que nós faremos a diferença? Se a cada vez que nós tivermos acesso à literatura espírita, a cada vez que nós fizermos ali a leitura, a cada conhecimento que nós deixarmos passar por nós, e no passo seguinte nós colocarmos aquilo já em prática, mesmo com toda dificuldade, mesmo colocando em prática 50%, uma hora vai passar para 60%, né? A prática, o hábito vai passar para 70%, vai passar para 80%, quem sabe a gente consegue chegar ali em 90%, mas esse caminho só é possível se nós nos esforçarmos para fazer a leitura,
Então, reforçando o que eu falei, o Evangelho não é um livro para ser lido como se fosse um livro de história. O Evangelho é para ser estudado, ele é para ser refletido, ele é para nos dar um norte. Então, a cada vez que nós conseguimos ler e refletir e colocar para nós mesmos ali, não para o outro, para nós, o compromisso de colocá-lo em prática, nós estaremos tentando imitar aquele que deve ser imitado. Quem é? Jesus. Por que imitar Jesus? Jesus é o modelo e guia. Jesus é o Espírito sem erro. Jesus é o Espírito sem vícios. Então Jesus é quem nós devemos seguir. Se nós estamos compromissados com a nossa própria evolução, que se não estamos, deveríamos estar, e se nós estamos com dificuldade de caminhar no sentido de estarmos nos tornando espíritos melhores, talvez nós estejamos afastados dos ensinamentos do Cristo. Aí muitas vezes nos pegamos falando assim, nossa, está tudo perdido, o mundo está perdido, mas em nenhum momento nós vamos conseguir salvar o mundo. É a nossa melhoria conjunta, cada um fazendo o seu para si, nesse caso da instrução, é que vai fazer que o conjunto melhore, porque as peças que fazem esse conjunto ser tão oscilante, as peças precisam de instrução, as peças precisam de reflexão, as peças precisam juntar a instrução com a reflexão, sendo o passo seguinte a prática. Então, se nós conseguimos fazer isso assim, individualmente, o conjunto todo melhora. Porque vai ser cada um fazendo a parte que lhe cabe fazer. Sem criticar o outro que não sabe, sem criticar aquele que fez mais ou menos, parou. A preocupação deve ser com relação aos meus passos. Eu não consigo mudar o outro, mas eu tenho a obrigação de me transformar. Ou nós temos a obrigação de individualmente nos transformarmos. E esta transformação, como eu falei, é o que vai fazer a transformação no mundo. Então nós não necessitamos de heróis. Nós não necessitamos de alguém que venha para, algum encarnado que venha para nos salvar. Nós não necessitamos. Aquele que teve condições e que sempre faz por nós, nunca nos abandonou. E é Jesus. Então que nós o tenhamos como nosso modelo e guia e que nós façamos dele a nossa direção, o nosso norte. E assim, tudo tenderá para que nos tornemos nessa caminhada ainda espíritos um pouco mais evoluídos do que quando aqui chegamos. Mas faz-se necessário o trabalho de abrir as obras básicas, o Evangelho, a Gênese, né? O Livro dos Médiuns, e estudar o que ali está escrito. Assim nós estaremos nos instruindo com boas informações e estaremos também nos compromissando a colocar aquelas informações em prática. E, sendo assim, não tem mais obstáculo, não terá mais obstáculo para nós. Então eu agradeço mais uma vez muito essa oportunidade da reflexão e agradeço a espiritualidade por nos permitir estar nesse trabalho fazendo essas pequenas chamadas, né, para a reflexão na nossa casa de oração. Muito obrigado pela oportunidade, despeça-nos em paz mais uma vez e fica aqui o convite. Vamos nos instruir, vamos ler, vamos estudar as obras básicas. Isso vai fazer toda a diferença porque estaremos tentando imitar aquele que não comete
erros. Jesus. Que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.